Meu nome é Eduardo Marques, sou professor do Departamento de Ciência Política da USP e diretor e pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. Sou autor, junto com Guilherme Minarelli, de uma série de estudos sobre o estoque residencial e comercial em São Paulo e suas transformações ao longo do tempo, ao longo das últimas 2 décadas, a partir de dados que a Prefeitura de São Paulo liberou sobre o IPTU, né? Então, a origem dessas informações é o cadastro imobiliário da Prefeitura e, portanto, captura apenas um estoque formal tanto das residências quanto das unidades comerciais. E o que eu vou apresentar nesse primeiro pequeno vídeo, a gente já fez vários pequenos vídeos sobre outras facetas desse mesmo fenômeno, é o material de uma nota técnica, que é a nota técnica 14, que o SEM lançou, que analisa o crescimento, as transformações do crescimento do estoque residencial formal ao longo dessas 2 décadas, da década de 2000 e da década de 2010. Então, para fazer a análise do crescimento do estoque, a gente lançou mão de técnicas de Moran, que são técnicas de estatística espacial, mas que são bastante intuitivas, em que um procedimento é comparar um certo indicador de interesse numa certa área com esse mesmo indicador nas áreas que estão em volta dele, nas áreas vizinhas. Então, por exemplo, se a renda média naquela região ou a incidência de homicídios naquela região, quando comparada com a renda média ou com a incidência de homicídios nas regiões que são vizinhas, né? Então, com isso é possível delimitar regiões que têm um certo indicador muito alto e um outro indicador muito baixo, ou esse mesmo indicador muito baixo, né? Então, regiões de alta renda cercadas por alta renda e outras regiões de baixa renda cercadas por baixa renda, ou regiões com homicídios, tem uma tendência muito forte a homicídios, a presença de homicídios, com outras regiões que estão presentes, estão caracterizadas pela ausência desse fenômeno, né? Então, nesse caso aqui, a gente fez a análise com o estoque, né, o crescimento do estoque. Do lado esquerdo, a gente tem o mapa do crescimento de 2000 a 2010 e do lado direito, de 2010 a 2020. A gente pode ver que as regiões, sempre em todos os mapas, o vermelho denota o crescimento alto, cercado de regiões altas, o azul mais forte, o crescimento baixo, cercado de regiões baixas, e o rosa e o azul são áreas intermediárias, baixo, alto, alto, baixo, que tem pouca importância para a gente, que são normalmente áreas de transição, e o branco são áreas que não têm padrão algum, tá? Então, esses 2 mapas mostram os residenciais horizontais de baixo padrão, que, como a gente sabe, tem um padrão periférico muito forte. A gente é preciso reforçar mais uma vez que essa base, como é a base originária do cadastro imobiliário da Prefeitura, a maior parte dos horizontais de baixo padrão são marcados por precariedade habitacional de algum tipo, por problemas de parcelamento do solo, por serem favelas e, portanto, não estão presentes nessa base, né? Mas, mesmo assim, a gente pode ver que tem um padrão, o crescimento dos horizontais de baixo padrão acontece de maneira periférica na região leste, no extremo leste da região do município de São Paulo, na cidade de Tiradentes, junto a São Mateus, e na região noroeste da cidade, de maneira concentrada nas 2 décadas, né? Esse segundo mapa mostra os horizontais de médio padrão, um mapa bem interessante, que a gente pode ver uma concentração muito forte nas 2 décadas na porção central da Zona Leste de São Paulo, né? A Zona Leste de São Paulo concentrando um crescimento muito forte de horizontais de médio padrão nas 2 décadas, e outras regiões a norte, também nas 2 décadas, e a noroeste também nas 2 décadas, e a oeste, no extremo oeste, em Raposo Tavares, Rio Pequeno, na primeira década, na década de 2000. Isso o contraponto a isso é uma redução do crescimento, o crescimento baixo, com áreas cercadas por baixo, inclusive com valores negativos, no caso do crescimento demográfico, do crescimento do estoque, perdão, que denotam a existência de demolições desse padrão por substituição desse padrão por outros padrões. Isso está presente
no Morumbi, na Vila Andrade, no Centro Velho de São Paulo. Como a gente vai ver em alguns minutos, são regiões que tiveram um crescimento muito forte de verticais de outros tipos. Aqui a gente tem os horizontais de alto padrão, que se concentram, tradicionalmente se concentram no setor sudoeste, na região mais a oeste, setor sudoeste, Itaim, Alto de Pinheiros e regiões Pinheiros, junto à Marginal Pinheiros, tradicionalmente a leste dessa região, né, a leste do Rio Pinheiros, com algum transbordamento para o oeste do Rio Pinheiros, para Butantã, Morumbi, Vila Andrade, Santa Amaro, mas esse crescimento se concentra muito fortemente, tanto na década de 2000 quanto 2010, nessas regiões, como a gente pode ver. Também tem uma mancha de crescimento forte dos horizontais de alto padrão, bem ao norte, no Tremembé, que estão associados principalmente a condomínios fechados. Esses mapas mostram o vertical de baixo padrão. Vertical de baixo padrão é caracterizado principalmente por habitação de interesse social. A gente vê na primeira década uma concentração muito grande na cidade de Tiradentes. Na segunda década, ainda uma concentração na cidade de Tiradentes, mas numa região muito mais ampla da porção extrema da Zona Leste, mas também da porção noroeste. Uma parte importante desse crescimento está associado com conjuntos do Minha Casa Minha Vida, que é um programa que começou em 2009, que, portanto, em 2010 não tinha praticamente nenhum conjunto pronto e que em 2020 tinha quase todos os conjuntos que foram feitos na região metropolitana de São Paulo e no município de São Paulo prontos. E a gente tem um crescimento significativo aí da presença dessas tipologias nessas regiões periféricas. Esses dois mapas mostram os verticais de médio padrão. A gente pode ver que essa tipologia, verticais de médio padrão, foram os principais responsáveis pelo crescimento significativo dos verticais na cidade de São Paulo e pela transformação, na verdade, do perfil entre 2000 e 2020 do estoque residencial, né, com uma predominância agora dos verticais, e quem mais cresceu entre os verticais foram os verticais de médio padrão. Também os de alto padrão cresceram bastante, mas os de médio padrão cresceram mais. Então, portanto, esses dois mapas são muito importantes porque eles, em termos de número, eles expressam muito o que aconteceu. A gente tem um crescimento muito significativo na porção central ou sul do setor sudoeste e também oeste, no encontro dos rios Pinheiros e Tietê, na década de 2000, mas também já nessa mesma década um espraiamento desse crescimento dos verticais de médio padrão para o início da Zona Leste, né? Para Moca, Água Rasa, Carrão, Tatuapé, e esse padrão se intensifica de localização mais a leste, se intensifica e se generaliza ao longo do Rio Pinheiros, da porção oeste do Rio Pinheiros, tanto a norte do Rio quanto ao sul do Rio, na Barra Funda, no Limão, do bairro do Limão, com uma desconcentração aí dessa produção de vertical de médio padrão nessas regiões. Aqui a gente tem os verticais de alto padrão, que tradicionalmente se concentravam também na porção sudoeste. Eles voltam a se concentrar nos anos 2000 na porção sudoeste do centro expandido, um pouco mais ao norte, Alto de Pinheiros e Perdizes, mas muito fortemente no Morumbi, na Vila Sônia, Santa Amaro, Itaim, numa porção, uma região da cidade que é caracterizada mesmo por esse tipo de tipologia. Quem conhece São Paulo associa facilmente essas regiões aos verticais de alto padrão. Mas o que é novidade, que é importante, que é preciso destacar, é a transformação desse padrão para 2010, quando aquela região do início da Zona Leste, Carrão, Água Rasa, Bresser, Tatuapé, apresenta uma concentração muito grande do crescimento dos verticais de alto padrão, né? Então tem um processo de transformação urbana importante acontecendo nesse início da Zona Leste, com uma dinâmica do mercado imobiliário formal muito forte para alto padrão
vertical, mas também para médio padrão vertical, que se superpõe ali, né? Aquela região do começo da Zona Leste também apareceu anteriormente como um mapa significativo anterior, né? Então, concluindo, a gente pode dizer que essa transformação do estoque residencial em São Paulo, que se caracterizou ao longo desses 20 anos por um crescimento muito forte dos verticais e dos verticais de médio e alto padrão, ele se concentrou principalmente naquelas regiões, no início da Zona Leste, na porção sudoeste da região sudoeste, né? Com uma concentração ao longo do Rio Pinheiros, nas duas margens do Rio Pinheiros, com uma concentração muito grande de lançamentos imobiliários aí do setor formal vertical nessa região. Além disso, a gente tem um certo padrão, que é um padrão de desconcentração concentrada, né? Em que continua acontecendo um crescimento forte dos horizontais de alto padrão na região onde eles eram predominantes anteriormente, na região mais rica da cidade, do setor sudoeste, mas que começam a se espalhar um pouco para regiões próximas a ela, por espaços que certamente estão sob processo de transformação urbana. E no outro polo, a produção para baixo padrão, que é, novamente, pouco capturada por essa informação, porque essa informação aqui é a informação do mercado formal que, infelizmente, se interessa pouco por essa faixa por esse padrão habitacional. A gente tem um crescimento, mesmo dessa forma, mesmo não capturando o conjunto do fenômeno, a gente tem um padrão bastante periférico, seja no horizontal, que é caracterizado por pequena produção localizada ou por autoprodução, mas também pelo vertical de baixo padrão, que é caracterizado pela produção habitacional pública de habitação de interesse social.